Elias e Enoque são duas exceções mencionadas na Bíblia, aquela regra que Deus colocou sobre toda a humanidade, sob a forma de punição por conta do nosso pecado. Está escrito lá na carta aos Hebreus que depois da morte segue-se o juízo, e aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Essa ordenação de Deus, da morte sobre toda a raça humana, veio em decorrência da entrada do pecado no mundo através do pecado do nosso representante, que é Adão. Paulo explica bem isso em Romanos capítulo 5. Pela transgressão de Adão, o pecado entrou no mundo e ele trouxe de braço dado juntamente a morte. Então todos nós morremos, estamos condenados à morte por conta do pecado original e os nossos próprios pecados. Então essa é a regra geral. Acontece que o Deus que colocou essa regra, ele não está sob essa regra. Significa que ele pode suspendê-la quando ele bem quiser. E então ele faz exceções. As exceções que nós conhecemos no Antigo Testamento são exatamente essas duas mencionadas. E no caso de Enoque e de Elias, eles foram levados à presença de Deus sem ter passado pela morte. A Bíblia não revela ou não diz muita coisa a respeito do que aconteceu com eles depois desse traslado, quando eles foram levados daqui, vivos, sem passar pela morte, para a presença de Deus. Contudo, esse traslado de Elias e de Enoque, esse traslado antecipa alguma coisa, uma grande exceção à regra geral, que vai acontecer quando Cristo voltar. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz, e ele diz a mesma coisa também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados e serão num número muito maior do que de Elias e de Enoque. E eles então serão levados para o encontro do Senhor nos ares sem terem passado pela morte, ou seja, aqueles que ficarem vivos até a vinda do Senhor Jesus, os salvos. Ou seja, o Deus que coloca a regra, a morte é para todos, é o mesmo Deus que suspende essa regra quando Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Há vários exemplos de Deus suspendendo as regras que Ele colocou para a humanidade. Por exemplo, a lei da gravidade é uma regra física. Contudo, ao caminhar sobre as águas, Jesus quebrou essa regra. Também há leis que governam o mundo da química, da física, dos elementos. Jesus quebrou isso quando Ele transformou a água em vinho, ou multiplicou pães. Por quê? Porque o Deus soberano, que cria as regras, que criou o mundo, que estabeleceu as leis, Ele está acima da criação, Ele interfere e Ele age, Ele muda, suspende essas leis e regras quando Ele quer. É assim que nós explicamos o caso de Enoque e o caso de Elias, e também o caso daqueles que forem transformados, vivos, sem passar pela morte, na vinda do Senhor Jesus.